Roteiro do terceiro dia das oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001 de 2023. Comissão Parlamentar de Inquérito mais uma vez ressalta que, diante do dever de dar publicidade aos atos públicos no artigo 37, em confronto com os direitos fundamentais do investigado, combinado com o sigilo decretado dentro dos autos da CPI, bem como a observação da responsabilidade dessa comissão em manter esse para o andamento dos trabalhos, decide que as coleitas de depoimento das pessoas envolvidas nos objetos da investigação parlamentar pode acarretar em grave prejuízo a direitos fundamentais dessas pessoas, sobretudo a privacidade, a honra e a imagem. Portanto, mantém a presente sessão na forma restrita, participando somente os envolvidos e, em caso, seus respectivos advogados, servidores do Legislativo e vereadores que quiserem acompanhar a sessão, deixando claro que a sessão está sendo gravada e, após concluída a fase inquisitiva, será disponibilizado para dar transparência e publicidade à população. Quero esclarecer aos vereadores presentes que a conduta de conversar com o investigado, seu patrono e as testemunhas é proibida. Os vereadores terão o direito de fazer perguntas, porém essas serão direcionadas à comissão, que repassará ao depoente, conforme determina o regimento interno em seus artigos 23 e 203, somado ao fato da decisão dessa comissão sobre o sigilo. É proibido o uso de celulares dentro da Câmara Municipal neste momento, portanto, solicito a todos que sejam desligados. Bom dia a todos. Estamos começando hoje o terceiro dia das oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2023, conforme prevê o artigo 71, 74, 76, todos do regimento interno. Mais uma vez, essa comissão aqui presente quer deixar claro que essas oitivas se faz necessário para termos uma melhor clareza de fatos relacionados aos documentos já analisados, hoje abordando a reconstrução, construção e reforma das pontes do município. Voltando a informar que, por estarmos falando de 20 itens que estão sendo investigados, sendo que em cada item existe mais de um fato, serão necessários vários dias de oitivas para que não se torne cansativo aos depoentes e à comissão. Passo a palavra ao vereador Lindomar Arantes. A comissão, desde já, agradece a senhorita Edilane pelo comparecimento. Solicitamos que desligue o celular, por ser normas regimental prevista no artigo 23, 203. Também te informamos que essa oitiva se encontra em sigilo, porém está sendo gravada. Edilane, você está sendo ouvida como testemunha e, por esse motivo, tem o dever de falar a verdade do que lhe for perguntado, conforme determina os artigos 324 do Código Penal e o artigo 203 do Código do Processo Penal. Nesse momento, peço que fale para essa comissão seu nome completo, sua idade, profissão, onde exerce suas atividades profissionais e se tem grau de parentesco ou amizade com os envolvidos. Bom dia a todos. Meu nome é Edilane Matias de Lemos. Nasci em 2/6/77. Hoje estou trabalhando com as costuras e não tenho grau de parentesco algum. Edilane, sobre reconstrução da ponte da imigração, a senhorita pode nos informar qual foi a empresa ganhadora do certame? Senhorita Naida, essa parte eu não sei lhe informar, porque são o pessoal da licitação que fez, né? Não sei nem se teve licitação, como que foi feito. E
Eu via só assim a conversa de que estava sendo feitas as pontes, mas como eram feitas, eu não sei te informar. Questão de ordem, senhor presidente. Posso complementar? A senhora sabe dizer qual o setor que requisitou essa reconstrução da ponte do bairro Imigração? Eu acho que estiveram lá junto com a Defesa Civil, né? Parece que quando foi da chuva, não sei se a da imigração foi da chuva, aí eu não sei te informar direito. Se foi a da chuva, a Defesa Civil esteve junto, mas o prefeito que solicitou, depois que a Defesa Civil disse que estava em perigo para poder reconstruir, né? Mas das pontes, eu vou ser bem sincera, eu não sei te informar direito, porque mais foi licitação e o prefeito, chefe de Departamento de Serviços Rurais, né? O setor requisitante dessa reconstrução da ponte da imigração foi o gabinete do prefeito, segundo informação da presidente da comissão. Quem envia a essa comissão os orçamentos das empresas que queiram disputar a dispensa é o setor requisitante, podendo, nesse caso, ter sido o gabinete do prefeito ou o chefe de obras rurais? Geralmente o chefe do Departamento de Serviços Rurais passa para o prefeito e o prefeito que pede ou licitação, o que é necessário, né? Só um minuto, presidente. Aqui, senhorita Edilaine, fala que quem fez, né, foi o setor requisitante, foi o gabinete. A senhora, nessa época, era chefe do gabinete do prefeito. Então, isso... A senhora quer nos dizer que a senhora não teve, então, nada a ver com essa requisição. Por ser gabinete, nem todas as vezes eu tinha algum envolvimento. Gabinete mais é o senhor prefeito, né? A parte de gabinete. Eu até, às vezes, assinava algumas licitações, abrindo a licitação, mas eram depois das licitações, porque eles iam numerar a pasta de licitação, eles traziam, porque disse que como eu era chefe de gabinete, eu tinha que assinar a abertura daquela licitação, mas participar eu nunca participei. Aí, no caso, a senhora assinava depois que estava feito o depois, processo. quando eles iam numerar as pastas. Tá. E a senhora sabe dizer se o chefe de obras rurais, se ele teve algum envolvimento nesse pedido? Então, igual eu te falei, eu não recordo muito das pontes, né? Porque quando acontecem essas coisas de serviços rurais, eu não faço muito parte. É mais o prefeito com o chefe de obras dos serviços rurais. A senhorita foi quem levou os 3 orçamentos para essas obras ou o prefeito quem te entregou esses orçamentos? Não foi eu e não sei se foi o prefeito. Aí quem vai te falar é a comissão de licitação. Questão de ordem. Nós temos uma informação que quem fez isso foi o gabinete. A senhora pode nos confirmar ou... Então, da minha parte não foi. Como eu te disse, parte de zona rural eu não fazia parte, não. Vocês solicitaram a essas empresas atestado de capacidade técnica? Quem vai lhe informar é a licitação, comissão de licitação. Que eles que fazem os trâmites legais que precisam das empresas. O processo foi feito com o objetivo de reconstrução de ponte. Ou seja, era para a obra ter sido feita na totalidade? Eu não sei te informar isso. A senhora não teve acesso ao objeto da dispensa de licitação? Não, como Não. eu te disse da outra vez, na licitação eu só assinava quando era parte do gabinete, quando eles iam numerar as pastas, que eu abria a licitação, mas eu nunca participei da licitação. Tá. O prazo que foi executado o serviço, a senhora não... Quem vai informar é o prefeito e o chefe de serviços rurais, que eles que acompanhavam. A senhora sabe nos informar se a empresa Mariellen já tinha histórico de reconstruções de ponte? Eu nem conheço a empresa, para te falar. Eu não sei te falar isso.
Quem fez o projeto e acompanhamento dessas reconstrução? Não sei te informar. Quantos funcionários essa empresa disponibilizava para a execução desse serviço? Quem vai te falar também é o chefe do Departamento de Serviços Rurais. A senhora pode nos dizer, né, se ela tem essa informação, se acompanhava essa obra, né, mais específica lá, a reconstrução da ponte do bairro Imigração, o prefeito, o chefe de obras rurais, eles acompanhavam? Eu acredito que sim, que a maioria das vezes o prefeito estava para a zona rural, juntamente às vezes com o Marcos da Emater e o Leandro, que é chefe do Departamento de Serviços Rurais, né? Eles sempre estavam na roça acompanhando o serviço, acredito que sim. Então, nesse caso, foi utilizado mão de obra de funcionários públicos para a reconstrução dessa ponte? Também não sei te informar. Senhorita Edilene, a senhora se recorda que houve em 2 momentos nessa ponte, mais específico da imigração. Foi o primeiro momento com a empresa, Marielle, e depois o segundo momento. A senhora sabe nos descrever esse segundo momento? Na verdade, nem o primeiro, porque eu não sei te informar dessas pontes direito, como foram feitas. Porque eu não participei de nada do assunto delas. Então, do segundo momento, por adquirir o tubolão de metal, Também a senhora não sei te informar. não sabe nos informar. Não. Todas as pontes foram feitas com base em calamidade pública? Também não sei te informar, que eu não sei se foi na época de chuva que todas caíram, aconteceu alguma coisa com elas, se não sei te informar. Sobre a ponte de ferro, a senhora conhece, né? Uhum. Conhecia bem a ponte de ferro, né? A senhora pode nos dizer, se tinha a necessidade emergencial dela ser feita na época? Não, eu me recordo que eles foram arrumar lá porque estava precisando, né? Mas se foi emergencial, eu não sei te falar. A senhora sabe dizer se ela foi danificada pelas chuvas daquele ano? Não, eu acho que não. A senhorita acompanhou essa obra ou outras pontes do município nesse período? Das pontes, não acompanhei. A senhorita sabe me dizer se as máquinas e caminhões alugados pela prefeitura da MAG foram utilizados na reconstrução dessas pontes, dando amparos para empresas como a da Mariellen ou outras empresas, usando caminhões da MAG? Na verdade, as pontes, maquinário utilizado pela MAG, o senhor prefeito pedia para eu fazer os contratos na MAG, falava a quantidade de horas, e eu pedi, eles faziam um contrato, o prefeito assinava, e o dono da empresa trazia as planilhas preenchidas e assinadas pelo chefe de departamentos rurais. Eu somente encaminhava, conferia os horários, se estava a quantidade de hora certa, e encaminhava para a MAG para eles poderem estar enviando a nota fiscal. A senhora sabe nos informar qual empresa que prestava esse serviço? É a RM Construtora, eu acho. Do senhor Rogerinho. Tinha-se uma comprovação para a senhora fazer esses pagamentos? De que forma que era feita Ele essa trazia as planilhas preenchidas e assinada pelo chefe de departamento rurais. Eu conferia só se o total de horário era o total que ele tinha colocado e enviava para a MAG para eles mandarem a nota fiscal. Mas assim, a senhora só tinha ali a confirmação por assinatura? Assinatura do chefe de departamento. Ele tinha assinado, aí eu encaminhava. Em momento algum foram apresentados relatórios com orímetros? Não, somente algumas tinham os locais que ele tinha feito, né? Então, nem todas tinham local, só tinha a hora. Não, As horas trabalhadas. Tinha uns que tinham as horas trabalhadas, outros tinham o local. A senhora se recorda se nenhuma vez que a senhora fez o pagamento em relação ao maquinário, de horas, tinha sim algum relatório com orímetro?
Não, na verdade, eu nunca efetuei o pagamento, né? Só mandava a planilha para ser encaminhada a nota fiscal. Chegando a nota fiscal, eu dava para a contabilidade. E orímetro nunca tinha. Mas aí a responsabilidade de autorizar o pagamento era da senhora? Não, Senhorita? eu não tenho autorização para ordem de nada lá, não. Tá. O ordenador de despesa é o prefeito. E quem fazia esse pagamento? A senhora se recorda? A senhorita se recorda? Ah, geralmente era na contabilidade, né? Contabilidade seria qual funcionário? A Flávia empenhava e a senhorita Raquel efetuava o pagamento de transferência para a MAG. A senhora pode nos informar se a senhora entendia como compatível a quantidade de horas detalhada? Isso eu não posso te informar, porque quem tinha que acompanhar era o chefe de setor, né? O senhor Leandro. O senhor Leandro. Porque ele que é o chefe de setor de serviços rurais, ele que tinha que acompanhar. E como estava assinado por ele, eu encaminhava. Nessa reconstrução de pontes, foi exigido que o funcionário da Marielle usassem EPI? Não sei te informar também. A construção da ponte da Água Espalhada, a senhorita sabe nos informar quem forneceu todo o madeiramento? Se foi a empresa Lorival Silva ou se foi a prefeitura? Sabe da procedência dessa madeira? Não, não sei te informar. Sobre a ponte de ferro, a senhorita sabe nos informar se a empresa Vieira e Sara, se os funcionários usavam EPI? Também nunca acompanhei essa obra. A senhora sabe nos informar se foi só a empresa Vieira e Sara e se o... Se o Robertinho também acompanhou a construção da ponte de ferro? Como eu te falei, a parte de zona rural não era muito para mim, não. Voltando à questão das horas das máquinas, essas horas eram muitas horas? Ao mês era assim. Era. A senhora disse que quem trazia, requisitava essas horas, era o senhor prefeito, né? Então ele tinha contato com o senhor Rogerinho em relação a essas horas? As horas não, porque ele mandava fazer a quantidade, mas geralmente a gente faz um contrato de uma quantidade, você não precisa utilizar tudo, né? Você pode pagar aquilo que você utiliza. Aí eu não sei, os contatos de horas ele nunca tinha, porque ele trazia planilha preenchida, era para mim que ele trazia e eu encaminhava para a MAG. Tá, só para me esclarecer, a senhora falou que quem requisitava as horas era o prefeito, Era o prefeito. né? Mas aí a senhora sabe nos informar se o Rogério tinha um contato direto com ele com relação a essas horas? Aí eu não sei te informar. A senhora nunca presenciou essa conversa? Não, ele já esteve vezes lá, mas nunca presenciei conversa. Não. O senhor Rogério esteve presente no gabinete para tratar sobre essas horas? Às vezes combinava junto com o chefe de departamento rurais. O senhor prefeito estava junto? Estava. A senhorita sabe nos informar quem é a empresa Vieira e Sara, se essa empresa é a mesma empresa que fez a construção da creche? Sim, é a mesma. É a mesma empresa. Vieira e Sara é a mesma empresa que está fazendo a reforma da creche? É a mesma empresa, só não sei se eles mudaram de nome, mas sempre foi a mesma empresa. Tanto aqui da obra daqui, que ganhou em segundo lugar, como a da creche e a da ponte, eu não sei se é eles que ganharam. Tá. A ponte de ferro, ela é um patrimônio histórico. E em algum momento teve documentações exigidas para estar fazendo a reforma dela? Então, a gente estava até guardando um dinheiro de CMS do patrimônio cultural para fazer a obra ali do trem. Aí parece que foi utilizado um valor disso para pagar as madeiras da ponte, parece. A senhora recorda o valor do contrato? Não, o valor eu não recordo.
que eu estava com luxo, com dinheiro para a gente fazer a obra do trem. Eu ficava vigiando. E o setor responsável, a senhora sabe me dizer? Do quê? Da reforma da Ponte de Ferro? Então, eu não sei te falar quem fez a reforma. Não. O setor responsável. O setor Não, tudo é o prefeito que é responsável, né? Quanto à dispensa de aquisição de madeiras para a construção da ponte da água espalhada, foi solicitado pelo gabinete, na época, a senhorita era a responsável? Então, às vezes vocês lerem gabinete, sou a chefe de gabinete, mas gabinete é o prefeito, né? Eu não tinha autonomia para mandar nada, né? Eu só cumpria ordens do senhor prefeito. A gente só, quando a gente, né, faz esse questionamento, é justamente para esclarecer essas dúvidas. Então, eu não sou ordenador de despesas, não, era só o prefeito. Então, no caso, a medida desse material, a senhorita não fez? Não sei informar. Não sabe quem fez? Não. E nem quem orientou a fazer? Também não. Quanto à Ponte de Ferro, as aquisições da madeira foram apresentadas notas fiscais, a senhora sabe nos dizer isso? Aí quem vai te informar quem empenhou para fazer o pagamento, né? Se veio nota fiscal ou não. Só pode dizer quem que empenha? É a senhora Flávia, que Senhora faz Flávia. os empenhos todos. Tá. Então, no caso, a senhora também fizeram a conferência dessa madeira? Aí Se tinha foi- que ser o chefe de obras, o do senhor Ítalo, porque na cidade é o senhor Ítalo e na zona rural é o senhor Leandro. Então, para fazer a conferência, para melhor esclarecer, sobre a madeira que foi solicitada para esse trabalho na Ponte de Ferro, seria do senhor Ítalo? Não, se teve alguma licitação, se teve algum projeto, aí eu acho que quem tinha que conferir, se teve o projeto, o engenheiro teria que conferir as madeiras, né? Foi apresentado, conforme determina o contrato da empresa com a prefeitura, os comprovantes de pagamento dos funcionários? Foi apresentado, conforme determina o contrato da empresa com a prefeitura, os comprovantes de pagamento dos funcionários? Acredito que se foi efetuado o pagamento, tem os comprovantes. E, no caso, quem que seria responsável? A Raquel. Senhora Raquel. Dos pagamentos, o comprovante é ela já faz a transferência e já emite os comprovantes. Tá, deixa eu só esclarecer. Precisa se comprovar para a prefeitura que o pagamento dos funcionários, né, encargos, estão quites. É isso que a gente está querendo dizer. Funcionários? Para se receber da prefeitura do serviço, a empresa tinha que comprovar para a prefeitura que os funcionários dela estava todos quites, a certidão negativas, tudo certinho. Então a gente está perguntando se a senhora sabe se essa empresa que fez a reforma da Ponte de Ferro, ela fez essa comprovação. É isso que a gente quer saber. Com certeza, porque eles não efetuam o pagamento diante de certidões não atualizadas. Qual o setor que seria responsável por essa comprovação? Só pode nos informar? Direito, não sei te informar, mas acredito que a senhora Paulinha tira todas as certidões, ou às vezes mesmo da comissão de licitação tira as certidões e está em dia para efetuar o pagamento. Quem que faz esse pré-empenho? A senhora sabe dizer? O pré-empenho, acho que é a senhora Paulinha. Conforme lastro documental, já nos autos dessa CPI, nos comprova, e com as oitivas já realizadas até o momento, o que essa comissão tem para lhe afirmar é que essa ponte foi reformada aproveitando esse decreto de emergência imposto dentro do município, que a empresa que executou a reforma não tem nenhuma experiência no ramo, que não foram usados EPIs, conforme exigido por lei, que as madeiras não são as adequadas para a segurança na população, trafegar sobre essa ponte, que não foram trocados todo o madeiramento, conforme determina no objeto da dispensa, que foi uma troca superficial das madeiras, que foi uma reforma feita em 5 dias, com execução dia e noite,
às pressas, para uma procissão da igreja passar, e que a cidade conta com outras vias de acesso, o que não havia necessidade de fazer uma obra de tamanha responsabilidade dessa forma, que deveria ser empresas especializadas, com profissionais especializados, com material adequado. Como a senhora nos caracteriza essa dispensa? Eu não posso julgar isso, não cabe a mim, né? A senhora não... Então não... Porque eu não entendo sobre isso, eu não posso julgar isso, né? Senhorita Edilene, a senhora está liberada. Muito obrigada por mais uma vez comparecer nas oitivas. E se de novo a gente precisar, a gente convoca a senhorita. Tá joia, eu que agradeço. Obrigada, Precisando, estou às viu? ordens. Tá joia, muito obrigada.